Ok. Então, a aula de hoje é sobre o sistema cardiovascular. Vamos lá. Qual a função do sistema circulatório, o sistema cardiovascular do nosso corpo, crianças? É através do sangue que nós distribuímos nutrientes para o nosso corpo, é através do sangue que os hormônios produzidos no nosso corpo chegam nos órgãos-alvo, aonde eles vão funcionar. É através do sangue que nós temos o controle da temperatura do nosso corpo e, finalmente, talvez mais importante, é através do sangue que nós temos o transporte de gases dentro do nosso corpo. Nosso corpo tanto precisa de um gás para produzir o que ele precisa produzir energia, manter nosso metabolismo ativo, é o gás oxigênio, quanto o nosso corpo também precisa pôr um gás tóxico para fora, um gás que é resíduo do nosso metabolismo, é o gás carbônico. Então, é através do sangue que o oxigênio que a gente absorve, ele é levado para os nossos órgãos e também é através do sangue que o gás carbônico produzido pelos nossos órgãos é trazido de volta. Com relação à nutrição, o alimento que a gente come depois que ele é digerido, ele vai para a corrente sanguínea, os nutrientes. E na corrente sanguínea ele é redistribuído. Controle de temperatura é muito interessante. Não sei se vocês já perceberam, o dia hoje está quente, a gente estava comentando, né? Em dias quentes, crianças, a gente precisa trocar calor do nosso corpo, especificamente perder calor do nosso corpo, para evitar que a gente superaqueça. E a gente faz isso dilatando os vasos sanguíneos que estão principalmente mais na superfície do nosso corpo, mais próximos à pele. Os vasos sanguíneos dilatados, eles permitem uma maior quantidade de sangue passar por ali. E essa maior quantidade de sangue também traz uma maior quantidade de calor que então é perdida para o meio. Isso quando está quente. Quando está frio, o que rola? Os vasos sanguíneos que estão na extremidade, na superfície do nosso corpo, eles se contraem para evitar a perda de calor. E aí, ao evitar a perda de calor, a gente fica com muito frio, né? Porque passando pouco sangue nas nossas extremidades, a gente não tem o aquecimento daquela extremidade. Então, essa questão da dilatação do vaso sanguíneo e contração do vaso sanguíneo ajuda muito no controle da temperatura do nosso corpo. Muito interessante. Então, vamos ver mais sobre isso. Vamos ver mais sobre a circulação humana. Ela é caracterizada por essas três palavras-chave aqui, ó. A circulação humana, ela é fechada, dupla e completa. O que significa ela ser fechada? Quer dizer que a circulação humana ocorre dentro de vasos sanguíneos. Ué, Inácio, existe alguma circulação que ocorre fora dos vasos sanguíneos? Existe. Quando a gente olha os animais mais primitivos, por exemplo, quando você olha uma esponja do mar, uma água viva, não tem vasos sanguíneos ali. A troca de nutrientes, hormônios, oxigênio, tudo, ela é feita diretamente com o meio externo, em alguns casos através do tecido externo ali do organismo. Então, nem todo organismo tem vasos sanguíneos para conduzir sangue, trocas gasosas, nutrientes, hormônios, tudo isso. Nem todo organismo tem vasos sanguíneos. O nosso caso é de ter vasos sanguíneos. Então, a gente fala que a situação é fechada. O contrário de fechada é aberta. Então, atenção para essa palavra-chave. A circulação sanguínea nossa, ela é dita dupla. Isso ocorre por quê? Porque nosso corpo ele tem dois trajetos para o sangue. Um trajeto pequenininho, chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar, e um trajeto maior, chamada de grande circulação ou circulação sistêmica. Por que a gente tem dois trajetos no nosso corpo? Porque primeiro o nosso sangue tem que sair do coração e ir para o pulmão receber oxigênio, e depois ele volta para o coração para ganhar pressão para ir para o nosso corpo. Então, essas duas circulações fazem com que o sangue passe pelo menos duas vezes, pelo menos não, exatamente duas vezes no nosso coração. Isso ocorre porque nós somos seres de relativa massa corporal e tamanho.
Seres menores não precisam de circulação dupla e tem circulação simples. Por exemplo, os peixes. Nos peixes, o sangue só passa uma vez no coração e depois vai direto para o corpo. E depois volta para o coração. Né? A maioria dos peixes tem circulação simples. Não tem circulação dupla. Professor? Ei! Eu já ia falar que quando uma pessoa, sei lá, tá morrendo ou tá, sei lá, um negócio assim. Aí o coração da pessoa tá parando, vai água pro pulmão, um negócio assim. Não tem um negócio assim? Quando a pessoa está morrendo, vai água para o pulmão dela? Só se ela está morrendo Quando o afogada. É coração tá disso que você parando. está falando? Não, quando o coração da pessoa tá parando. Não, eu estou entendendo o que você está falando. É que eu não sei, não conheço, posso, né, procurar até que existe uma relação entre isso, do coração estar parando e ter água no pulmão. Não que eu saiba. Tá bom, meu anjo? Acho que essa situação é só mesmo quando a pessoa está se afogando. Tá bom, Fábio? Então tá bom. A circulação é dita completa porque não há mistura do sangue rico em oxigênio, chamado de arterial, com o sangue rico em gás carbônico, chamado de venoso. Então, novamente, existe a circulação completa porque existe a incompleta. Por exemplo, nos répteis, o coração deles tem uma aberturazinha ali entre a parede que divide a câmara do coração com gás arterial, da câmara do coração com gás venoso, e aí você tem a mistura dos gases ricos em oxigênio e pobres em oxigênio. Isso faz com que esse organismo seja menos oxigenado do que se poderia. E diminui, como consequência, o metabolismo daquele organismo. Então, ó, essas três palavrinhas-chave aqui, ó, fechada, dupla e completa, definem o tipo de circulação sanguínea que nós temos no ser humano. A circulação sanguínea do ser humano, eu já disse isso, ela passa dentro de vasos sanguíneos. E no caso do ser humano, nós temos 3 vasos sanguíneos para comentar. As artérias, os capilares e as veias. Crianças, as artérias, elas são os vasos de maior calibre do nosso corpo. O que significa isso? São os mais grossos, porque são os vasos que vão levar o sangue do coração para o nosso corpo. Então, elas têm que ter um calibre grande, quer dizer que elas são grossas. Depois que elas chegam lá no órgão que elas querem trocar oxigênio, nutrientes, hormônio, etc., elas vão virando, ó, artéria, vira uma arteríola, depois, tá vendo aqui a arteríola mais fininha, e depois a arteríola vira um vaso extremamente fino chamado capilar. O capilar ele é fininho justamente para permitir a troca de substâncias do sangue que está dentro da minha artéria com o órgão-alvo. Por exemplo, imagina que seja um músculo, que eu estou levando aqui oxigênio para o músculo. Após essa troca de substâncias, crianças, o que vai acontecer com o meu sangue? Ele vai perder oxigênio, porque, né, a artéria doou oxigênio para o meu órgão, e essa mesma artéria vai capturar o gás carbônico desse órgão para levar embora. E aí, o outro lado de um capilar sanguíneo é uma veia, onde você tem o sangue venoso. A diferença da veia é, embora ela seja de menor calibre que a artéria, a veia ela contém válvulas. O que são válvulas? Aqui dá para ver uma válvula. Ó. É uma estruturinha mais ou menos assim, que impede que o sangue ele volte de sentido, que ele está sendo transportado. Por que isso aqui é essencial? Porque o sangue que sai do coração pelas artérias, ele tem um montão de pressão, tem muita pressão, ele chega lá no órgão que ele precisa tranquilo. Agora, o sangue que sai do órgão, de volta para o coração, ele tem pressão mais baixa. E aí, por causa da pressão ser mais baixa, as veias têm pressão mais baixa, no caso, ele poderia voltar o seu trajeto que ele já percorreu. Então, essas válvulas, elas, por exemplo, ó, o sangue passou daqui para cá. Imagina que ele atravessou essa válvula, o sangue agora está aqui. Depois que ele atravessa a válvula, ela se fecha. Impede que o sangue retorne do lugar de onde veio. Então, força a circulação sanguínea num único sentido. Além disso,
O músculo liso que está aqui em torno dos vasos sanguíneos é o que permite fazer com que eles contraiam, ou seja, diminuam seu calibre, e também aumentem seu calibre. E isso vai controlando a pressão sanguínea e o movimento do sangue ali dentro, dá uma certa ajuda. Nas artérias, isso aqui só para lembrar, nós já falamos disso, são as hemácias que vão fazer o transporte de oxigênio para o nosso corpo. É dentro das hemácias, né, ligado à molécula de hemoglobina, que o oxigênio ele é transportado pelo nosso corpo. Por outro lado, é no plasma sanguíneo, naquela aguinha do sangue, que o gás carbônico é transportado pelo nosso corpo. Certo? Ok. Agora que a gente sabe os vasos sanguíneos, a gente tem que dar uma olhadinha no coração. O nosso coração, criança, a gente fala, ele é tetracavitário. Ele tem 4 câmaras internas. São 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Arthur, a pressão das artérias sempre será mais alta que a das veias? Sim, Arthur, de forma geral a gente pode dizer que sim. Tá? Então, voltando aqui para o coração, 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E qual a diferença de átrio para ventrículo? Localizando aqui no coração, crianças, ó, os átrios eles estão nessa parte mais alta do coração. Átrio direito e átrio esquerdo estão aqui. Os ventrículos elas estão nessa parte de baixo aqui do coração. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A função do átrio é receber o sangue de alguma parte do nosso corpo. O átrio direito recebe o sangue que vem de todos os meus órgãos para ser renovado, enquanto que o átrio esquerdo recebe o sangue que acabou de ser renovado pelo meu pulmão. Se o átrio recebe sangue, a função do ventrículo é oposta. O ventrículo, ele envia sangue do coração para algum lugar do meu corpo. O ventrículo direito envia o sangue que está no coração diretamente para o pulmão, para ele ser renovado. E o ventrículo esquerdo envia o sangue já renovado para todo o meu corpo, para que meus órgãos eles fiquem oxigenados. Além disso, crianças, além dessas 4 cavidades, nós temos aqui, ó, o septo que divide meu coração mais ou menos no meio. É esse septo que faz com que nossa circulação seja completa, ou seja, não tenha a mistura de sangue arterial com sangue venoso no meu coração. Nos répteis, você tem uma abertura aqui nesse septo, o que faz com que o sangue misture e, com isso, que o metabolismo dele seja bem mais baixo. Pode falar, Fábio. Professor, quando a pessoa sei lá, é fumante, afeta o coração ou não? Veja só, o fato dela ser fumante compromete várias partes, né, do corpo. Mas a mais comprometida, Fábio, na verdade, é o pulmão. O que acontece? Como a pessoa, ao fumar, aquela fumaça vai diretamente para o pulmão dela, aquela fumaça, que tem mais de, sei lá, 1.500 substâncias não identificadas, ela começa a causar uma alteração ali nas células do pulmão e impede que a pessoa absorva o gás e o oxigênio de forma adequada. Então, é mais no pulmão, tá? Mas o sangue não filtra, que você falou agora? O que vai que vem do pulmão? O sangue que vem do pulmão. O sangue, ele não filtra. Veja só, o órgão que filtra o sangue no nosso corpo são os rins. A gente ainda vai falar dele quando falarmos de sistema excretório, tá? O pulmão, ele não filtra, ele simplesmente absorve o gás oxigênio, no caso, para a gente, né, ter o que respirar, e também elimina o gás carbônico. Então, ele não filtra necessariamente. Quem filtra são os rins e a gente vai chegar lá nas nossas próximas aulas. Bom? Obrigado. Uhum. Crianças, aqui, ó, o fluxo do sangue está demonstrado pelas setinhas. O sangue chega no coração pelo átrio direito, depois passa do átrio direito para o ventrículo direito, depois vai para o pulmão, é oxigenado, e volta para o átrio esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo, que vai para a maior artéria do nosso corpo, a artéria aorta. Se redistribui
pelo nosso corpo inteiro e depois retorna pela veias cavas. Por que eu fiz essa voltinha aqui com vocês? Para falar que o sangue flui do átrio para o ventrículo, tanto o esquerdo quanto o direito. E entre o átrio e o ventrículo, a gente tem aqui, ó, uma outra válvula de controle que impede que o sangue siga o caminho oposto. Essa válvula de controle é chamada de tricúspide, do lado esquerdo, e bicúspide, do lado direito. São válvulas que recebem esses dois nomes especiais. A do lado esquerdo, inclusive, pode ter mais um nome, que é mitral, e que tem a mesmíssima função, por estar em posições diferentes. Uma é tricúspide, a outra é bicúspide. Tá? O músculo do coração que faz ele se contrair e ter força para mandar esse sangue para frente é o músculo cardíaco chamado miocárdio. E o fluxo sanguíneo no coração é o seguinte. Vocês estão vendo que o lado direito do nosso coração ele está em azul, ó. O lado direito do coração está em azul. E o lado esquerdo do coração ele está em vermelho. Vou colocar vermelho. Isso é para demonstrar para a gente qual tipo de sangue flui em qual lado do coração. O lado direito do nosso coração ele tem sangue venoso e por isso está representado em azul. O lado esquerdo do nosso coração tem sangue arterial e por isso está representado em vermelho. Já vi isso ser cobrado na prova do IFE, esse tipo de pergunta. Qual lado do coração tem sangue arterial, que é rico em oxigênio? Qual lado do coração tem sangue venoso, que é rico em gás carbônico? Eu quero fazer um comentário sobre isso. Crianças, essa figura ela está espelhada. O lado direito do meu corpo é esse daqui. Ó. Levanta sua mão direita, você vai ter o lado direito do seu corpo. Apontando sua mão direita para o lado direito, aqui, ó, você vai achar o lado direito do seu coração, claro. Da mesma forma, a mão esquerda aponta para o lado esquerdo do coração. Então, não se confunda com isso. Eu olhando esse slide aqui de frente, por exemplo, ele está invertido em relação ao meu corpo. Então, mão direita aponta para o lado direito, óbvio. Mão esquerda para o lado esquerdo, tá? Essa figura está rebatida. Eu ia fazer outro comentário, gente. O que eu ia comentar? Eu ia comentar uma coisa interessante. Ficando velho, hein, crianças? Ficando com amnésia. Ah! Vocês já tiraram sangue. Vocês já devem ter tirado sangue alguma vez na vida. Os corajosos que olham enquanto o sangue é tirado deles devem ter percebido que o sangue ele tem uma coloração muito, muito escura quando ele é tirado do nosso corpo. Mas, curiosamente, nos filmes, quando alguém mata alguém, aquele que o Bill, né, corta a cabeça um do outro, sai um sangue muito, muito vermelho. Por que o nosso sangue não é muito, muito vermelho quando a gente vai tirar sangue? Na verdade, nós temos dois tipos de sangue no nosso corpo, o arterial e o venoso. O arterial, que tem oxigênio, ele parece, crianças, ele tem um brilho assim, chega a ser metálico, um brilho bem bonito. Já o sangue venoso, como ele tem gás carbônico, ele fica muito escuro, muito roxo. Como as veias, elas são superficiais do nosso corpo e as artérias são profundas, quando a gente vai tirar sangue, a gente tira da veia. E aí é por isso que o sangue vem tão escuro. Mas se você tirar o sangue de uma artéria do seu corpo, você vai ver um sangue bem, bem claro. São pouquíssimos exames que exigem a retirada de sangue das artérias. Mas quando exigem, é bem complicado. A enfermeira tem que descer com uma agulha aqui no seu pulso, ó, perpendicular 90 graus, lá embaixo, tem que achar a artéria, tem que tirar o sangue dali e tem que voltar com muito cuidado para não te causar uma hemorragia e te dar uma morrida sem querer. Imagina, você vai tirar um sangue e morre. Inesperado, né? Tanta coisa para fazer. Ok. Os movimentos cardíacos que fazem o sangue ir de um lugar para o outro chama sístole e diástole. Quando você coloca o seu ouvido, crianças, no coração de outra pessoa para ouvir os batimentos cardíacos, aquele tum-tum, pede para colocar o seu ouvido no coração de outra pessoa antes de colocar o seu ouvido no coração de outra pessoa, hein? Senão é assédio, tem que ter o consentimento. Se a pessoa deixou, você bota lá, senão você sai de perto. Quando você coloca lá, você escuta dois barulhos, o tum-tum, 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 não é verdade? Isso é curioso, porque são dois barulhos, mas nós temos 4 cavidades no nosso corpo. Por que são só 2 barulhos e 4 cavidades?
Porque os dois átrios, eles batem juntos e os dois ventrículos, eles batem juntos. Então, quando você escuta tum-tum, você está escutando tum-tum. Dois átrios, depois os dois ventrículos. A contração dos átrios, ou dos ventrículos, né, depende de quem está contraindo, a gente chama de sístole. E a contração dos ventrículos, a gente chama de diástole. Então, vamos olhar aqui o esquema. Ó, os dois átrios estão aqui cheios de sangue. Ó. Quando eles se contraem, deixa eu dar um zoom. Quando eu dou zoom, vocês enxergam o zoom, enxergam? Hein, criança? Dá para enxergar. Não corta nada, não, né? Ó, os dois átrios aqui, ó, cheio de sangue. Sangue aqui venoso, sangue aqui arterial. Quando você tem uma sístole, ou seja, a contração desses dois átrios, ao mesmo tempo, o sangue venoso vai para o ventrículo direito e o sangue arterial vai para o ventrículo esquerdo. Aí encheu os dois ventrículos, ó, tá aqui. Esses dois ventrículos agora, eles vão entrar em sístole, eles que vão contrair. O sangue venoso do ventrículo direito vai sair do coração e vai para o pulmão. O sangue arterial do ventrículo esquerdo vai sair do ventrículo esquerdo e vai para a aorta. E de lá vai para todo o meu corpo. Então a contração aqui, ó, ela é feita de forma sincronizada. Sístole, contrai, diástole, relaxa. Esse daqui, criança, é finalmente o caminhozinho que o sangue faz no meu corpo. É muito importante a gente ver esse caminho todo. Presta atenção. Deixa eu chegar para cá. Ó, a circulação recebe esse nome por um motivo. Eu posso começar o caminho do sangue de qualquer lado que eu quiser, que quando eu terminar, eu vou chegar no mesmo lado. Então, eu vou aqui, ó, seguir os fluxos da setinha, tá? Só para ficar mais fácil. Começa aqui por um. Isso daqui é o sangue pobre em oxigênio chegando no meu corpo depois de ele ter perdido todo o oxigênio para os meus órgãos. Meu sangue já doou oxigênio para os meus órgãos, ele está pobre em oxigênio, e agora está retornando para o coração para ser reoxigenado. Ele chega no coração por uma veia importantíssima, chamada veia cava. Essas duas aqui, ó, são as chamadas veias cavas, e elas vão desembocar no átrio direito. Do átrio direito, ventrículo direito. O ventrículo direito, crianças, vai levar esse sangue para o pulmão, onde ele vai ser oxigenado. Atenção, oxigenação, o nome técnico desse processo em que o sangue é oxigenado e perde o gás carbônico, é chamado de hematose. Então, hematose são é o nome técnico para as trocas gasosas que ocorrem no pulmão. Depois que ocorreram as trocas no pulmão, o sangue que era venoso agora sai do pulmão arterial. Ele sai arterial e vai aqui, ó, achar uma cor legal aqui. E ele vai ser recebido pelo átrio esquerdo. Eu não disse que o átrio sempre recebe sangue? Vai ser recebido pelo átrio esquerdo, que vai depois para o ventrículo esquerdo. E depois, ó, vai para o meu corpo todo doar esse sangue, através da aorta. E depois se ramifica em várias artérias, que se ramificam em várias arteríolas, que se ramificam em vários capilares. É nos capilares que ocorre a troca sanguínea no meu corpo. E depois o que volta é o sangue pobre em oxigênio reiniciando o ciclo. O que é importante a gente saber daqui, crianças? Essa sequência de onde vai para onde vem. E dois pontos são importantíssimos. Olha para isso aqui. Tá vendo esse vaso sanguíneo aqui, ó, que sai do meu ventrículo direito e vai para o pulmão? Ele está cheio de gás venoso. Eu tenderia a chamar ele de veia, mas na verdade isso aqui é uma artéria. É a única artéria do nosso corpo que carrega gás carbônico. Anote isso daqui. Eu já cansei de ver o IFE cobrando isso daqui. O que o IFE faz? Ele fala assim: toda artéria carrega sangue arterial e todo mundo cai na pegadinha. Não é verdade. Tem uma artéria no nosso corpo, a artéria pulmonar, que tem sangue venoso. É a única artéria do nosso corpo, é a única exceção. Isso porque a artéria é definido como o sangue que sai do coração para algum órgão. A única artéria que sai do coração para algum órgão que tem sangue venoso é a artéria pulmonar. Da mesma forma, esse sangue que volta aqui do coração, cheio de oxigênio,
que volta para o coração, cheio de oxigênio do pulmão, aqui está vermelhinho, eu tenderia a chamar ele de artéria, mas na verdade não. Todo o sangue que chega no pulmão chega por uma veia, só que essa veia está vindo do pulmão. E a veia pulmonar é a única veia no nosso corpo que tem gás oxigênio. Então, essas duas aqui, ó, veia pulmonar e artéria pulmonar, elas não seguem a mesma lógica do que todos os outros vasos sanguíneos do meu corpo. Todas as outras artérias carregam oxigênio, todas as outras veias carregam gás carbônico. A única exceção e a única troca são nas artérias e veias pulmonares. Tá? Certo, Yasmin, quer falar? Bom, pode falar. Não, eu liguei sem querer. Tranquilo. E a pressão sanguínea, crianças? Quando a gente vai lá no médico, ele mede a nossa pressão. A nossa pressão sanguínea, todo mundo fala 12/8, né? Que é a pressão normal. Na verdade, isso aqui é uma simplificação de 120/80. 120 é a pressão sanguínea de sístole, ou seja, quando o nosso coração está contraindo, a maior pressão que o nosso coração produz, enquanto que 80 é a nossa pressão de diástole. É a menor pressão que a gente tem. Como é que o médico define essa pressão? Ele bota esse equipamentozinho aqui, ó, no nosso braço, faz pressão com ele, com essa peirazinha, enche ele de ar, até que ele não escuta nenhuma passagem de sangue ali. Ele bloqueia a passagem de sangue ali. E vai liberando a pressão devagarzinho. Ele bota o auscultador dele aqui, ó, o estetoscópio aqui, e vai liberando a pressão devagarzinho. No momento que ele ouvir um primeiro barulho, esse primeiro barulho vai ser a pressão de sístole. E aí ele olha aqui no marcador de pressão onde que está a pressão quando ele ouviu o primeiro barulho para definir qual é a nossa pressão. Uma pessoa normal é 120. Depois ele continua liberando pressão. Quando ele escuta um segundo barulho, é a pressão de diástole. Aí ele marca a segunda pressão, que nesse caso, uma pessoa normal é 80. Pessoas com hipertensão é que tem pressão demais no sangue. Pessoa com hipotensão, pressão de menos no sangue. Isso está relacionado com a nossa dieta. Ok, vamos fazer algumas questões sobre essa nossa aula de hoje. Vou ler aqui. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos podem ser classificados em 3 tipos: artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marca a alternativa correta. Sobre as artérias, crianças, o que vocês marcariam aqui? Qual é a definição de artéria, este vaso sanguíneo? A. Não D. é a. Alguém falou o quê? D? Letra D. Também está errada, D. Eu acho que é C. É a C. Veja só, o que está de errado na A? A A está falando assim, ó, artéria é a que transporta sangue exclusivamente oxigenado. Não é verdade, eu não falei que tinha exceção da artéria pulmonar que carrega sangue com gás carbônico, então a letra A está errada. A letra D está errada porque fala que a artéria transporta sangue do corpo para o coração. E, na verdade, o que ela faz é o inverso, é do coração para o corpo. Quem faz corpo-coração, esse trajeto, são as veias. A letra C tem corretamente a definição de artéria, que é do coração para o corpo. Letra C aqui, tá, criança? Vamos ver mais uma. Quais características permitem que os mamíferos tenham circulação completa, ou seja, sem a mistura de sangue oxigenado com o sangue rico em gás carbônico? O que no nosso corpo faz com que nossa circulação seja completa? Tenta ver aí. B. Qual, Arthur? Fala de novo. Não ouvi. Letra B. Exatamente. O fato dos ventrículos
sejam separados por um septo. Peraí. Não é essa B, não, amor. Que aqui tá, ó, separados parcialmente. Não é parcialmente, é totalmente. É por isso que a letra B tá errada. O coração possui, ó, é a D. O coração possui uma completa separação entre ventrículos e existe apenas uma aorta, o que impede a mistura do sangue. Essa separação completa que impede a mistura do sangue. Separação parcial é vista, por exemplo, nos répteis. Tá bom? Então aqui a gente ficaria com a letra D de dado. Vamos ver mais uma. Criança, olha o que eu aprendi a fazer aqui, ó. O negócio pisca. Qual a utilidade disso? Nenhuma. Só queria mostrar que eu aprendi a fazer alguma coisa aqui, tá? Tá bom. Vamos dar um zoom aqui. Com relação à função das artérias e veias, analise a figura a seguir. Ó, tem a figura aqui mostrando a circulação do nosso corpo e várias setinhas. E aí eu tenho vários afirmativos aqui para colocar verdadeiro ou falso. Vamos ver primeiro. As artérias pulmonares, definidas por tá aqui, ó. Artéria pulmonar. Ela leva aos pulmões o sangue vindo do corpo. A artéria pulmonar leva aos pulmões o sangue vindo do corpo. Vocês acham que é verdadeiro ou falso essa? Acho que é falso. Verdadeira. Verdadeiro. Crianças, verdadeiro. Ó, aqui, ó, ventrículo direito tá levando o sangue para o pulmão para ele ser oxigenado, ó. Justamente a setinha 1 está mostrando as artérias pulmonares fazendo isso, verdadeiro. Segundo, as veias pulmonares trazem para o coração o sangue oxigenado no pulmão. Está aqui pela seta 2. O que vocês acham, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeira. Verdadeira. Verdadeiro. É a única veia que carrega sangue oxigenado. Terceira, a aorta, cadê a 3? Tá aqui. A aorta leva sangue oxigenado a toda parte do corpo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeira. Verdadeiro. Só mais uma. As veias cavas trazem o sangue. Que é sangue, gente? O sangue rico em gás carbônico do corpo para o coração. O que vocês acham? Errado. Tá certo. O sangue de gás carbônico do nosso corpo, que é aqui, ó, que é o número 4, ele volta para o coração para ser reoxigenado pela veia cava. Então tá tudo certo. Letra A. Tem. Vamos ver mais uma. E... As artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para os tecidos, enquanto que veia traz sangue para o coração. Olha a pegadinha da UERJ aqui, ó. Admita que as artérias fossem definidas como vasos que transportam oxigênio. Imagina que seja isso. Não é isso, mas imagina que seja isso. E que as veias sejam definidas como vaso que transporta sangue desoxigenado. Nesse caso, a artéria e veia que deveriam inverter de nome seriam quais dessas? D. Letra D. Se a gente fosse definir que a artéria carrega sempre sangue oxigenado e veia sempre sangue arterial, a gente teria que trocar o nome da artéria pulmonar e da veia pulmonar uma com a outra, porque elas carregam o inverso. Vamos mais uma. Sabemos que o sangue é composto por uma porção líquida, o plasma, e algumas células e fragmentos celulares. Esse sangue circula sempre dentro dos vasos sanguíneos. A respeito dos vasos sanguíneos, marca a alternativa incorreta. Eu quero a errada. Olha para mim isso aqui.
Letra D. Muito bem, a D está errada. A artéria, ela tem uma pressão muito maior do que as veias, porque ela, né, o sangue sai do coração pelas artérias diretamente para o nosso corpo. Então, ela tem uma pressão muito maior do que as veias. Logo, a parede dela tem que ser mais grossa que a das veias para suportar essa pressão excessiva. E aqui está falando o contrário, está falando que a artéria tem parede fina. Não, na verdade, comparativamente, as veias têm parede fina. Muito bem, vamos mais uma. Sabemos que o coração humano apresenta 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. E o fluxo sanguíneo dos átrios para os ventrículos é controlado através de válvulas. O átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo pela válvula esquerda, também conhecida como... Quem vai lembrar essa? A válvula esquerda é conhecida como... Tricúspide. Tricúspide ou bicúspide. Uma à esquerda, a outra à direita. A esquerda, crianças, é a bicúspide. A direita, que seria a tricúspide. Isso aqui é decoreba, tem que saber, tá? Tá bom. Então, por hoje tá bom. Alguma dúvida, meus amores? Querem falar alguma coisa? Então, ó, beijo. Até a próxima. Tchau, Inácio. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.